Deus não precisa de você. Então por que ele exige toda a adoração só para ele? Isso não seria egoísmo de um Deus onipotente? Olha só a acusação. Um ser eterno, autossuficiente, que não precisa de absolutamente nada, mas passa a eternidade inteira exigindo que todo mundo se curve só para ele. Isso não soa estranho para você? De certo modo contraditório? Um Deus infinito, todo-poderoso, criador de tudo, que precisa ouvir o tempo todo o quanto ele é grande? Muita gente dentro da igreja já se questionou acerca disso e nunca teve coragem de questionar e permanece em silêncio. E os exemplos que a Bíblia traz não ajudam. Um rei que teve um surto de vaidade e que foi rebaixado a viver como um animal, o anjo mais glorioso do céu, expulso para sempre, porque quis ser igual ao Criador. Seria essas as vítimas da vaidade de um ser todo-poderoso que não aceita ser contrariado? Lendo assim, parece mesmo que existe uma tirania espiritual disfarçada de fé, algo obscuro que se esconde e tem medo de ser desmascarado. E a resposta fácil seria porque ele é Deus e ponto final. Mas essa resposta não é suficiente e não convence ninguém. Mas aqui está a questão que vai mudar a pergunta que você está fazendo. Porque o problema não é porque Deus precisa da sua adoração. O problema é que você partiu da premissa errada. E isso muda tudo que vem depois. A acusação que ninguém tem coragem de responder. Olha só a pergunta que os ateus estão adorando jogar na cara dos cristãos. Se Deus é autossuficiente, eterno, não precisa de nada e de ninguém, porque ele passa a eternidade exigindo louvor, adoração e reverência exclusiva só para ele. Isso não soa estranho? Um ser infinitamente poderoso precisa ouvir o tempo todo que ele é grande? Preste bem atenção nisso, porque muita gente dentro da igreja pensa dessa forma, mas nunca teve coragem de falar em voz alta. A acusação é direta que Deus parece inseguro, parece controlador, parece ser um rei que necessita que todos prostrem na presença dele. E os que são céticos não estão inventando essa história do nada, mas estão tentando usar a própria Bíblia para poder explicar essa ideia. E sabe o que é mais louco? Que os exemplos que eles usam são os exemplos mais pesados da Bíblia. Nabucodonosor, o rei mais poderoso do mundo antigo, teve um surto de vaidade e se recusou a dar glória a Deus e foi rebaixado a viver como um animal no campo por 7 anos. Herodes, que aceitou ser chamado de Deus pelo povo sem se corrigir, foi comido por vermes na hora. E Lúcifer, o anjo mais glorioso do céu, foi expulso para sempre porque quis ser igual ao Criador. Lendo assim, parece que Deus pune aquele que não adora, que existe uma certa tirania espiritual disfarçada de fé. Entenda algo. Deus não é carente, Deus não precisa da sua adoração para se sentir completo, ele não levanta pela manhã buscando validação. Por que Deus quer ser adorado? Tá, então vamos abrir isso aqui com clareza. Existem 3 chaves que você precisa entender para responder essa pergunta de uma vez. Chave 1. A autoridade do pai não existe para a vaidade do pai. Imagine uma criança de 6 anos. O pai dela poderia simplesmente não se importar com a educação dessa criança. Afinal, isso não seria nenhum mal para ele. Mas quando você ama alguém de verdade, como o seu próprio filho, você não deixa que ele saia por aí seguindo qualquer caminho sozinho. Você coloca limites. Você exige obediência. Não porque você precisa dessa obediência para se sentir importante, mas porque você sabe que aquela criança ainda não sabe. Deus entra nessa história como um pai, mas não como um pai terreno que você larga eventualmente para poder viver sua vida. Deus é o pai e o dono da própria existência. Foi ele que criou o universo e você é uma formiguinha no meio disso tudo. Quando ele exige adoração exclusiva, não é insegurança, é proteção. Porque lá fora não vai te ensinar a seguir o caminho certo do jeito que Deus te ensina. Chave 2. Tudo que você adora no lugar de Deus vai te destruir. Vamos ser diretos aqui. Adorar uma pizza compulsivamente destrói sua saúde, paralisia seu corpo e esvazia o seu bolso. Adorar uma pessoa, seja num relacionamento, seja num ídolo político, que é um grande problema, cria uma dependência que quando essa pessoa te trai ou te abandona,
te deixa totalmente destruído e incapaz de viver sem ela. Adorar o dinheiro, carreira ou empresa significa que quando a empresa quebrar e o dinheiro for embora, vai junto a sua razão de viver. Preste atenção nisso. As estátuas de Baal, de Atena e de todos os ídolos antigos não falam, não ouvem e nem pensam, e não pode reger a sua vida. E os ídolos modernos, que são o relacionamento, o seu trabalho, a conta no banco, também não preenche o vazio que está lá dentro de você. Adorar essas coisas só traz consequências negativas e sempre. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diga-se passagem, Eclesiastes é um dos melhores livros da Bíblia, explica por que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Isso significa que você nasceu com um buraco em forma de um infinito dentro do peito. E nada do tamanho infinito vai preencher esse vazio. Você pode tentar com relacionamentos, dinheiro, carreira, prazer. O vazio vai continuar lá. Chave 2. Tudo que você adora no lugar de Deus vai te destruir. Essa é a virada que muda tudo. Você já viu aquele fã que adora tanto o seu ídolo que começa a parecer com ele? As roupas, os gestos, o jeito de falar, tudo vai refletindo o que aquele ídolo admira. De forma mais profunda e real, adorar a Deus causa uma metamorfose em quem o adora. Você vai ficar cada vez mais parecido com Deus. E a palavra confirma isso com precisão cirúrgica, porque em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer o seguinte para nós: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. E isso muda tudo, porque Deus não quer adoração para satisfazer o seu próprio ego. Ele quer adoração porque é através dela que você se transforma. É o Espírito Santo operando enquanto você contempla gradualmente de uma glória para outra, sem pressa e sem atalho. E o caso de Estevão prova isso na prática mais crua possível. No momento que estava sendo apedrejado até a morte, Estevão levantou os seus olhos, contemplou a glória de Cristo e no ato de adorar, refletiu o próprio caráter de Jesus. Porque Cristo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes. Estevão, naquele momento que estava sendo assassinado, disse também: Senhor, não lhe imputes este pecado. Não era imitação, era transformação. Era um homem tão ocupado com Cristo que o caráter de Cristo transbordou nele no momento mais difícil da sua vida. Deus não quer sua adoração porque ele é carente. Ele quer a sua adoração porque é a única coisa que te transforma de verdade. A pergunta certa que ninguém faz. Então chega aqui e a conta fecha de um jeito que ninguém esperava. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa dele. E a adoração não é um tributo que você paga para um rei seguro. É o único processo que transforma a criatura à imagem do Criador. Olha só o que acontece quando você para de adorar o mundo e começa a adorar a Deus de verdade. A ansiedade vai embora, a depressão vai embora, a dependência das coisas do mundo vai. Você aprende a ser um filho melhor, pessoa melhor, não porque você se esforçou mais, mas porque ficou ocupado com Cristo e o Espírito Santo de Deus operou em você o que você sozinho nunca conseguiria. O que parecia bom antes, seus relacionamentos, o dinheiro, a carreira como centro de tudo na sua vida, você descobre que estava te destruindo por dentro. E o que parecia uma perda agora virou um ganho. Agora, para quem ainda insiste em questionar a autoridade de Deus nessa história, a palavra não tem parpas na língua. Em Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso de desonra? A pergunta certa nunca foi por que Deus precisa da nossa adoração. A pergunta certa é por que a gente insiste em não adorá-lo, sendo que a criatura que precisa do Criador e não o contrário. Você pode continuar adorando pizza, pessoas, dinheiro, casa, carro, gato, papagaio. Essas coisas vão continuar te prometendo tudo e te entregando um vazio absoluto. Ou você pode adorar ao único que te transforma completamente, que é Jesus Cristo. A escolha é sua, meu irmão. Mas o vazio no peito, esse você já conhece bem. E para você que me acompanhou até o final desse vídeo, sou grato a você. Peço para que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, galera.